Quando eu era pequena, eu nasci. Meus pais eram da Igreja de Deus e Amor, lá em Santa Cruz. Eu lembro que eu era muito pequena. Aí depois de algum tempo, minha mãe veio para a Igreja Assembleia de Deus. Não sei quantos anos eu tinha, mas parece que foi com 4 anos de idade. Eu lembro que eu era pequena, escolhi as minhas roupas para sair. Tenho poucas lembranças na igreja. Não sei o porquê. Eu me lembro de algumas pregações que eu ouvia e eu me lembro que quando eu tinha por volta de 6, 7 ou 8 anos de idade, eu era muito amiga de uma menina que era filha do pastor da igreja na época. A gente criança brincava na rua e também às vezes brincava na casa deles, que na época era perto da nossa casa. Eu lembro que esse pastor incentivava a passar na rua e ver algumas pessoas para que chamasse para o culto, e sempre que eu via alguém, eu chamava. Às vezes as pessoas iam, às vezes não iam. E aí quando eu tinha 9 anos de idade, eu lembro como se fosse hoje que eu aceitei Jesus. Naquela época não passou muitos anos. Quando eu tinha 11 para 12 anos, eu decidi sair da igreja. Mesmo assim, eu visitava às vezes em outras igrejas, mas não ia direto. Só às vezes, e curtindo as coisas do mundo. Mas eu orava sempre, conversava muito com Deus. Nessa época eu lembro que comecei a ter sonhos estranhos, escuros, e via coisas espirituais malignas. Na época eu não entendia o que era, mas na época também teve muitos acontecimentos na minha vida. Eu tinha mudado de escola, perdi muitos amigos. E é meio engraçado que eu não estava na igreja, mas alguns amigos meus tinham fé e eram na igreja. Eu me lembro que nessa época eu me apaixonei perdidamente por um menino da igreja. Eu estava no mundo, acabei não me declarando para ele na época. Ele foi embora e não vi ele mais, e continuava na vida, seguindo. Eu lembro que eu sempre passei muitas coisas na adolescência. E vivia segurando o que eu sentia, o que eu passava, e chorava e era muito triste. Eu não entendia e só vim entender quando eu voltei para a igreja. Eu lembro que sempre que me chamavam para a igreja, eu ia, mas nem roupa direita eu tinha. Eu tinha vergonha e não gostava de short. Na época eu tinha pouca roupa. E era curto, eu gostava muito de usar esse tipo de roupa. Era short, calça, blusa sem manga, algumas com manga, mas bem poucas. E eu aí, quando eu tinha por volta de 15 anos, que eu comecei a sentir falta de Deus e da igreja e lendo a Bíblia. Quando eu tinha 13 para 14 anos, eu orei para poder sair da igreja e curtir esse mundo, conhecer. E depois de um tempo, vim me decidir o que eu queria para a minha vida. E quando eu tinha uns 16 para 17 anos, comecei a sentir falta da igreja e tudo mais. Eu me lembrava de algumas coisas que eu vivi, que eu senti, como eu estava. Naquele momento, eu lembro na época que eu não dormia bem. Eu sentia e via coisas ruins. Na época, eu não entendia o que aquilo significava. Na época, era uma coisa feia, esquisita. Aí eu entendi depois que era o inimigo que segue a gente 24 horas. Ele fica perto, e quando não temos a presença de Deus e buscamos, ele perturba a nós de muitas maneiras. Eu falo isso hoje porque eu vivi isso aí. Depois, Deus, com sua grande misericórdia, colocou uma bênção na minha vida, que fez eu relembrar da minha vida com Deus e na igreja. Não foi fácil voltar. Eu ainda mesmo conhecendo e sabendo da verdade, adiei por muito tempo em voltar. Eu orava e buscava, mas não estava no caminho. Então, se você acredita em Deus, mas não busca e não está na igreja, não é o suficiente para viver com Deus. Não dá para podermos estar no mundo, acreditar em Deus,
mas não seguimos seus mandamentos e indo adorar ele na casa dele. Eu não me lembro exatamente com quantos anos eu vou para a igreja, se foi com 17 ou 18 ou mais velha. Só lembro que demorou uns meses até mesmo para voltar aí. Eu fui indo aos poucos e tive que ir me libertando de muitas coisas do mundo. Num dado tempo, tive a oportunidade de me batizar e depois eu continuo a história.